tragédia inimaginável. Vó lamenta a perda da neta, enquanto o irmão conta segredo assustador. A pequena cidade de São Vicente estava envolta em um silêncio opressivo, como se todas as casas e almas ali compartilhassem a mesma dor. Rosa, uma avó de 70 anos, olhava pela janela de sua cozinha, onde o aroma do café recém-passado parecia mais um eco do que algo reconfortante. Olhando para o campo verde que se estendia além, ela só conseguia pensar na ausência de Clara. Sua netinha vibrante, cheia de sonhos e risos. Como uma luz que se apagou, Clara se foi, deixando um buraco imenso no coração da avó. A morte da jovem, descrita por muitos como um acidente trágico, não parecia real para Rosa. As memórias a invadiam. As conversas animadas, as tardes passadas juntas. Mas agora, tudo o que restava era um eco distante como as notas de uma canção que se desvanecem. O canto dos pássaros, que um dia trouxe alegria, apenas ressaltava o vazio deixado pela neta. O mundo lá fora girava, enquanto Rosa sentia que seu próprio tempo havia parado. Foi nesse cenário que Eduardo, seu irmão mais velho, apareceu à porta. Seu olhar carregava um peso insuportável. Rosa, precisamos conversar, disse ele. A voz trêmula. Quando ele revelou seu segredo aterrador, o chão sob os pés de Rosa pareceu desmoronar. Ele acreditava que a morte de Clara não tinha sido um acidente, mas uma traição, um ato de deslealdade dentro de sua própria família. A mente de Rosa se inundou com perguntas. Como assim? Quem poderia fazer algo assim? A ideia de que o mal poderia ter se infiltrado na própria casa a congelou de medo. Eduardo citou nomes, memórias esquecidas que se agitavam com um veneno inesperado. Antigos rancores foram à tona, segredos que nunca deveriam ter sido revelados. O coração de Rosa pulsava forte e ela sentiu um nó na garganta. Já não era apenas o luto pela perda da neta. Agora era um jogo perigoso entre saber a verdade e proteger o que restava de sua família. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas a raiva e a confusão a faziam se sentir viva. A casa, antes calorosa, agora parecia um labirinto de sombras e segredos. Os móveis estavam envolvidos em um silêncio pesado, e cada canto parecia sussurrar a memória de Clara. Rosa se viu rodeada por rostos conhecidos da cidade, cada um com olhares estranhos e murmurantes que a julgavam sem saber. O que ela poderia fazer? Desvendar a verdade poderia trazê-la paz, mas também mais sofrimento. Em meio ao tormento, sua mente girava como uma tempestade. A sensação de não ter controle sobre o que estava acontecendo a desorientou. Enquanto os pássaros cantavam lá fora, uma única pergunta ecoava em sua cabeça: quem realmente causou a morte de Clara? Rosa sabia que o luto estava apenas começando, mas o que ela realmente não sabia era quanto tempo teria antes que outra tragédia pudesse acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na casa de Rosa parecia mais denso, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. A revelação de Eduardo ecoava em sua mente, mas havia algo, mas que ainda não estava claro. O que exatamente ele queria dizer? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, um ruído forte vindo do quintal a fez sobressaltar. O coração de Rosa disparou e ela se aproximou da porta. Uma agitação tomou conta da pequena cidade e logo o murmúrio de vozes se misturou ao canto dos pássaros. Ela abriu a porta com um movimento rápido e o que viu a deixou sem ar. Um grupo de vizinhos, pálidos e inquietos, se aglomerava em torno do que parecia ser um corpo caído no chão. Rosa sentiu um formigamento nos dedos, uma sensação de terror que a paralisava. Não, não! Ela sussurrou. O que estava acontecendo? E quando ela conseguiu se aproximar, uma onda de choque a atingiu. Era Tiago, um menino que frequentemente brincava ao lado de Clara. Seus olhos estavam escancarados e uma poça de sangue se formava ao seu redor. Levanta, Tiago, por favor, levanta! Gritou Rosa, num desespero palpável. O garoto não respondia e a cena à sua frente ficou turva. Eduardo apareceu atrás dela e, ao ver o corpo, sua expressão se transformou. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sua voz embargada. Mas então, enquanto a multidão se aglomerava, algo chamou a atenção. Mas as palavras se embaralhavam na mente de Rosa. A mente não parava de girar. O que Clara sabia? O que ela poderia ter revelado antes de sua morte? A nota parecia um eco do passado, mas, acima de tudo, era um sinal de que a tragédia não se limitava ao que todos acreditavam. Eduardo, agora ao seu lado, olhava para a nota numa mistura de medo e ansiedade. — O que está escrito, Rosa? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Ela hesitou. Diz que ela sabia de algo que, a partir daquelas palavras, as vozes ao redor começaram a murmurar novamente. E a tensão era palpável. Quando Rosa ergueu os olhos para a multidão, notou algo que a deixou arrepiada. Entre as caras conhecidas, havia uma expressão familiar, mas carregada de algo mais. Era Renata, uma das amigas de Clara, que estava com as mãos trêmulas enquanto olhava para o chão. A mesma Renata que tinha passado as tardes na casa de Rosa. O mesmo rosto que uma vez refletiu sorrisos e alegria, tinha agora uma sombra de culpa. — Você sabia, não é? Perguntou Rosa, com a voz cortante como vidro. Cada palavra pesava. Você sabia de alguma coisa? A multidão silenciou, todos os olhos agora voltados para Renata. O aspecto dela mudava, como se a pressão estivesse se acumulando. Os sussurros
começaram a se intensificar. Começou Renata, mas não teve tempo de se defender. Um grito estridente cortou o ar e Rosa, confusa, voltou o olhar. Para Tiago! Ele começou a recobrar a consciência, seus olhos se abrindo lentamente. Clara! Não! Ela disse para ninguém contar! As palavras do garoto foram como um balde de água fria. Rosa sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade que todos temiam sabia um nome e um rosto. O jogo estava apenas começando. Enquanto Rosa ainda tentava processar o que ouvira de Tiago, um frio profundo a invadiu. Clara sabia de algo. Algo que suas palavras ecoavam na sua mente. Mas a confusão era maior que a dor. A urgência crescendo dentro dela parecia sufocante. O que poderia ter feito Clara? A multidão ao redor a observava, as expressões variando de preocupação, com olhos grandes e assustados. Ela disse que tinha que esconder uma coisa, algo muito importante. O tempo parou. O que mais Clara teria escondido? A multidão se aglomerava. Cada olhar parecia mais intenso, mais invasivo. Ela precisava entender. Rosa se aproximou de Tiago, sua voz baixando para um sussurro angustiado. O que foi, meu menino? O que Clara queria contar? A tensão no ar era palpável. As vozes da multidão se transformaram em um zumbido distante. Como se tudo se resumia apenas àquelas palavras. Eu não sei, mas ela falou que era perigoso, Rosa. Perigoso! Tiago começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele tremia. Logo, Rosa também sentiu as lágrimas surgirem. Pela primeira vez desde a tragédia, alguma esperança se acendeu. Talvez a verdade pudesse lhe dar respostas. Enquanto tentava acalmar Tiago, um tumulto à sua esquerda chamou sua atenção. Renata estava mais perto agora, as mãos cobertas de sangue. Instintivamente, Rosa se afastou, os olhos se arregalando de pavor. — O que você fez? Gritou. Mas antes que Renata pudesse responder, uma gritaria explodiu atrás dela. Era um grito familiar. Mauro, o pai de Clara, chegou correndo, seu rosto transformado em uma máscara de desespero. O que aconteceu aqui? Ele olhou para Tiago e depois para Renata. O caos tinha tomado conta. Rosa sentiu sua cabeça girar. O que estava acontecendo? Clara sabia de algo, repetiu Tiago, como se essas palavras fossem um mantra que ele não conseguia controlar. O pai da menina se virou rapidamente para Rosa, o olhar fixo, como se estivesse buscando respostas em seu rosto. — O que você sabe, Rosa? Ele exigiu, a dor na voz quase insuportável. Rosa hesitou, o formigamento na pele crescendo mais uma vez. Como poderia explicar? Mas antes que dissesse uma palavra, um estalo cortou o ar. Uma voz irrompeu do fundo da multidão. Foi você. Era Carla, outra amiga de Clara. Você não pode esconder a verdade para sempre, Renata. Os olhos de Renata se arregalaram. Um pânico evidente cruzou seu rosto pálido. Não, você não pode dizer isso. Você não sabe. As palavras deslizaram de seus lábios em um sussurro desesperado. O agora percebia
que não era apenas a morte de Clara que paralisava a todos, fazia parte de um complexo emaranhado de segredos e traições. Segredos? O murmurinho se intensificava e todo o grupo se virou para Renata, como se ela fosse a chave para o labirinto sombrio que criara ao longo dos anos. Nesse instante, Tiago, ainda no chão, se levantou num salto. Ela sabe, Clara me contou sobre a briga, sobre o que aconteceu na casa de Renata. A verdade está lá. Ela queria proteger vocês. A tensão ficou insuportável e Rosa sentiu seu estômago se revirar. E então, como um relâmpago que ilumina a escuridão, uma certeza invadiu a mente de Rosa. A relação que teve com Renata, o jeito como sempre confiaram uma na outra, tudo isso poderia estar prestes a desmoronar. Renata, sua amiga, a expressão dela, cheia de terror, e o sangue nas mãos se tornavam uma pintura macabra. Antes que ela pudesse questionar mais, um novo grito ecoou, mais alto, mais urgente. Um carro de polícia parou abruptamente na rua, sirenes cortando o ar. A multidão se dividiu e os policiais começaram a chegar. O medo e a confusão dominavam o espaço. A verdade que fervia por baixo da superfície agora estava prestes a ser exposta. Mas como? Sua mente girava e a sensação de desespero aumentava. Rosa respirou fundo. Algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar estava prestes a ser revelado. E até aquele momento, tudo o que acreditava poderia desmoronar com uma única palavra. O que estava escondido sob a superfície? A vida que poesia desmoronava, e a verdade simples parecia beirar o surreal. Ela fixou o olhar em Renata, agora alvo de olhares investigativos, e sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. O tumulto começou a se acalmar com a chegada dos policiais, mas a tensão na multidão cresceu. Rosa ainda olhava para Renata, suas mãos tremendo, impedida de processar o que estava acontecendo ao seu redor. O olhar dela estava fixo no chão, enquanto os murmúrios entre os vizinhos se intensificavam como um eco de desconfiança. É melhor você falar agora, Renata, exigiu Mauro, a voz tremendo, os olhos ardendo de dor. Nós precisamos saber a verdade. Renata, pálida, tentava controlar o pânico. Eu não fiz nada. A Clara, ela só queria proteger os amigos. Ela não me contou tudo. Só algumas coisas. Seu olhar se movia entre os rostos conhecidos, sua voz vacilante. Nesse momento, Rosa sentiu um frio na espinha. Renata, o que você está escondendo? O que Clara sabia? A voz dela ecoou na confusão. Cada palavra cortava como uma lâmina. Justo quando Renata ia responder, uma mulher do fundo da multidão gritou: "Olha lá, o carro do médico!" Todos viraram a cabeça em direção ao veículo que chegava. Um médico de meia idade, com um olhar sério, saiu do carro, correndo em direção ao grupo. O clima ficou tenso, e a sensação de desespero envolveu Rosa, como se algo ainda mais horrível estava prestes a acontecer. "Quem é o ferido?" O médico gritou, sua expressão revelando que já havia visto coisas piores. O coração de Rosa disparou novamente. Tiago, ainda no chão, olhou para o médico com olhos assustados. "É o que restou do que aconteceu aqui", murmurou uma mulher próxima.
Todos pareciam atordoados, mas a sensação de urgência nos rostos visíveis agora ressoava como um eco de angústia compartilhada. Foi então que o médico se aproximou de Tiago. "Temos que cuidar dele. Rápido", disse. O menino estava em estado de choque. Era nítido que ele ainda tentava absorver o caos ao seu redor. Assim que o médico começou a fazer perguntas, algo chocante ocorreu. Renata desmaiou. Ela caiu no chão e toda a multidão se virou para ela. O barulho instantaneamente se calou. Rosa se agachou ao lado da amiga e chegou à sua mente que algo na expressão dela parecia culpada. "Renata, você está bem?" Rosa disse, o coração acelerando. Mas à medida que a mulher permanecia imóvel, um dos policiais se aproximou. "Isso não dá mais. O que está acontecendo com você, Renata?" Ele gritou, a frustração na voz. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Renata começou a ficar consciente novamente. Ela tossiu e se sentou, ofegante. Eu não sou quem pensam. Eu não posso." As palavras saíam de sua boca como se ela estivesse lutando contra elas. E quando seu olhar se fixou em Rosa novamente, a intensidade dos olhos de Renata revelava uma coisa que ninguém esperava: medo. Ela sabia que eu não era quem pensava, Renata, disse, sua voz baixa e trêmula. Havia uma razão pela qual ela tinha medo de contar, e eu não pude protegê-la. O chão parecia ruir sob os pés de Rosa. "O quê? O que está dizendo, Renata? O que você quer dizer com isso?" Uma súbita raiva crescia dentro dela, misturada ao desespero. Algo dentro dela passou a acreditar que Renata, sua amiga de tantos anos, estava atrelada a todo o pesadelo. "Lágrimas de um assassino", murmurou Tiago, agora com uma expressão de confusão e medo. Os olhos da multidão estavam fixos em Renata, mas o que foi mais chocado foi um resplendor de dor na voz dele. "A Clara tinha medo de você, não é? Você ia machucar ela." O céu parecia desabar. Rosa sentiu a raiva pulsando em suas veias. Como Renata pode estar envolvida em algo tão terrível? O que ainda estava por vir? Ficou olhando a amiga como se um véu de horror começasse a desmoronar, revelando a verdade sombria que estava escondida nas entrelinhas. E no meio de tudo isso, o médico olhou de volta, agora com uma expressão grave, e sussurrou algo para o policial que havia interpelado Renata. "Precisamos saber o que realmente aconteceu aqui antes que mais alguém se machuque", disse ele. As palavras dele ecoaram na mente de Rosa como um sino de alerta. A vida dela e de sua família estava prestes a mudar para sempre, e a verdade que antes parecia distante como uma tempestade no horizonte, agora pairava sobre suas cabeças como uma sombra ameaçadora. O que mais estava escondido? E quem realmente era Renata? Rosa sabia que o máximo de dor ainda estava por vir. O tumulto começou a se acalmar com a chegada dos policiais, mas a tensão na multidão cresceu. Rosa olhava para Renata, suas mãos tremendo, incapaz de processar o que estava acontecendo ao seu redor. O olhar da amiga estava fixo no chão,
Enquanto os murmúrios entre os vizinhos se intensificavam como um eco de desconfiança. É melhor você falar agora, Renata, exigiu Mauro, sua voz tremendo, os olhos ardendo de dor. Nós precisamos saber a verdade. Renata, pálida, tentava controlar o pânico. Eu não fiz nada. A Clara, ela só queria proteger os amigos. Ela não. Me contou tudo. Só algumas coisas. Seu olhar se movia entre os rostos conhecidos, sua voz vacilante. Rosa, incapaz de se conter, perguntou: Renata, o que você está escondendo? O que Clara sabia? A urgência de suas palavras fervia, envolta em desespero e raiva. Justo quando Renata ia responder, um carro da polícia parou bruscamente na beira da estrada, sirenes cortando o ar. A multidão se dividiu e os policiais começaram a chegar, prontos para intervir. O clima ficou tenso e Rosa sentiu seu estômago revirar quando um dos oficiais se dirigiu a ela. Precisamos de informações sobre o que aconteceu aqui. Alguém viu algo? O olhar sério do policial fez o coração de Rosa acelerar. Como se em um filme, tudo parecia se desenrolar. Em câmera lenta. Nesse momento, Tiago, ainda no chão, começou a se levantar. A Clara sabia que ela não era quem pensavam. Seus olhos estavam arregalados e Rosa sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras do menino. O murmúrio se intensificou ao redor, como um tsunami de vozes perdendo o controle. Não, Tiago! Gritou Rosa, tentando silenciá-lo. Mas era tarde demais. O que lhe disse era um eco de uma verdade que poderia mudar tudo. Assim, a multidão se virou na direção de Renata, a pressão sobre ela crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Renata, visivelmente abalada, começou a balançar a cabeça, sua expressão revelando que algo muito mais profundo a atormentava. Não, não é isso. A Clara, ela queria proteger vocês. Do que eu sou? A confissão dela bateu como um raio, deixando todos em choque. Rosa sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando, Renata? O que você quer dizer com isso? O desespero pulsava dentro dela, um desejo urgente por respostas. Eu não sou quem imagina. Eu sou outra pessoa. As palavras escorregaram de seus lábios hesitantes e a multidão estava estonteada, cada rosto repleto de incredulidade. O médico se aproximou, a expressão dele um misto de raiva e confusão. O que você quer dizer com isso? Você está insinuando que sabe de algo mais? Clara me viu! A voz de Renata explodiu e ela começou a chorar. Ela viu o que aconteceu naquele dia. E foi por minha causa. É um erro. Murmúrios começaram a se espalhar. Rosa sentiu a raiva e a dor se misturarem. Um erro? O que você fez, Renata? A indignação transbordava. Então, de repente, um dos oficiais gritou: Parem! Todos calem a boca! E quando a multidão se silenciou, tudo parecia pesado de expectativa. Olhos estavam fixos em Renata, em busca de uma verdade sombria. Ela, Clara, estava prestes a descobrir algo que não deveria. Renata disse, sua voz agora baixa. Sobre o passado de minha família, sobre quem realmente eu sou. O mundo ao redor parou. Rosa não pôde evitar perguntar: Quem você é?
Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, um grito cortou o ar. Uma mulher avançou entre a multidão, os olhos ardendo de ódio. Você não vai escapar dessa, Renata. Meus filhos sofreram por sua causa. Identificada como a mãe de uma amiga da infância de Clara, começava a desenhar um quadro muito mais sombrio do que Rosa poderia suportar. A tensão na multidão aumentou, vozes conflitando, gritos de raiva misturando-se à dor familiar. Rosa sentiu que estava em meio a uma tempestade. O que estava realmente acontecendo? E como assim tudo poderia estar ligado a Renata? Renata, com a expressão de alguém à beira do colapso, finalmente olhou para Rosa, desesperada. Eu não queria. Eu só queria ser normal. As últimas palavras dela ecoaram como um lamento, deixando um silêncio constrangedor. A reviravolta estava completa. O que mais estava escondido? O passado de Renata, o passado de Clara. Tudo parecia interligado através de um emaranhado de segredos. E Rosa percebeu que a verdade estava muito mais distante do que havia imaginado. À medida que os policiais começaram a organizar a cena, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar dominava o ambiente. O que mais poderia vir à tona? E, principalmente, quem poderiam ter se tornado as pessoas que amava? O tumulto começou a se acalmar com a chegada dos policiais. Mas a tensão na multidão cresceu. Rosa olhava para Renata, suas mãos tremendo, incapaz de processar o que estava acontecendo ao seu redor. O olhar da amiga estava fixo no chão, enquanto os murmúrios entre os vizinhos se intensificavam como um eco de desconfiança. É melhor você falar agora. Renata, exigiu Mauro, sua voz tremendo, os olhos ardendo de dor. Nós precisamos saber a verdade. Renata, pálida, tentava controlar o pânico. Eu não fiz nada. A Clara, ela só queria proteger os amigos. Ela não me contou tudo, só algumas coisas. Seu olhar se movia entre os rostos conhecidos, sua voz vacilante. Rosa, incapaz de se conter, perguntou: Renata, o que você está escondendo? O que Clara sabia? A urgência de suas palavras fervia, envolta em desespero e raiva. Justo quando Renata ia responder, um carro da polícia parou bruscamente na beira da estrada, sirenes cortando o ar. A multidão se dividiu e os policiais começaram a chegar, prontos para intervir. O clima ficou tenso e Rosa sentiu seu estômago revirar quando um dos oficiais se dirigiu a ela. Precisamos de informações sobre o que aconteceu aqui. Alguém viu algo? O olhar sério do policial fez o coração de Rosa acelerar. Como se em um filme, tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Nesse momento, Tiago, ainda no chão, começou a se levantar. A Clara sabia que ela não era quem pensavam. Seus olhos estavam arregalados e Rosa sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras do menino. O murmúrio se intensificou ao redor, como um tsunami de vozes perdendo o controle. Não, Tiago! Gritou Rosa, tentando silenciá-lo, mas era tarde demais. O que ele disse era um eco de uma verdade que poderia mudar tudo. Assim, a multidão se virou na direção de Renata, a pressão sobre ela crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Renata, visivelmente abalada, começou a balançar a cabeça.
sua expressão revelando que algo muito mais profundo a atormentava. Não, não é isso. É Clara. Ela queria proteger vocês do que eu sou. A confissão dela bateu como um raio, deixando todos em choque. Rosa sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando, Renata? O que você quer dizer com isso? O desespero pulsava dentro dela. Um desejo urgente por respostas. Eu não sou quem imagina. Eu sou outra pessoa. As palavras escorregaram de seus lábios hesitantes e a multidão estava estonteada, cada rosto repleto de incredulidade. O médico se aproximou. A expressão dele, um misto de raiva e confusão. O quê? Você quer dizer com isso? Você está insinuando que sabe de algo mais? Clara me viu! A voz de Renata explodiu e ela começou a chorar. Ela viu o que aconteceu naquele dia e foi por minha causa. Era um erro. Murmúrios começaram a se espalhar. Rosa sentiu a raiva e a dor se misturarem. Um erro! O que você fez, Renata? A indignação transbordava. Então, de repente, um dos oficiais gritou: Parem! Todos calem a boca! E quando a multidão se silenciou, tudo parecia pesado de expectativa. Olhos estavam fixos em Renata, em busca de uma verdade sombria. Ela, Clara, estava prestes a descobrir algo que não deveria. Renata disse, sua voz agora baixa. Sobre o passado de minha família, sobre quem realmente eu sou. O mundo ao redor parou. Rosa não pôde evitar perguntar: Quem você é? Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, um grito cortou o ar. Uma mulher avançou entre a multidão, os olhos ardendo de ódio. Você não vai escapar dessa, Renata. Meus filhos sofreram por sua causa. A mulher, que Rosa reconheceu como a mãe de uma amiga da infância de Clara, começou a desenhar um quadro muito mais sombrio do que Rosa poderia suportar. A tensão na multidão aumentou. Vozes conflitaram a Rosa, desesperada. Eu não queria. Eu só queria ser normal. As últimas palavras dela ecoaram como um lamento, deixando o silêncio constrangedor. Mas então, algo chocante aconteceu. Uma das policiais, que estava ouvindo tudo em silêncio, puxou o rádio e, com um tom de urgência, anunciou: Temos novidades sobre o caso. A testemunha está aqui. Rosa sentiu um frio na espinha. Uma testemunha? Quem seria? E quando a mulher se virou, todo o corpo de Renata tremeu. Não, não pode ser. Ela sussurrou, os olhos arregalados, o rosto pálido como a neve. Um momento depois, uma figura apareceu entre os policiais. E quando a multidão se afastou, Rosa percebeu com horror quem era. Era o pai de Renata, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Clara, viva, respirando. O choque foi como uma explosão. Rosa não conseguia entender. Sua mente estava em guerra. Clara havia voltado? Mas como? E o que isso significava? A reação foi instantânea. Uma mistura de alívio e confusão tomou conta do ar. A dúvida pairava, pesada.
como se todos estivessem segurando a respiração. E enquanto Clara encarava a multidão, especialmente Renata, a verdade começava a se desdobrar, revelando que tudo o que ela acreditava estar acontecendo poderia estar prestes a desmoronar de uma maneira que nunca poderia imaginar. O que estava realmente escondido. Rosa sabia que as consequências desse momento poderiam alterar tudo o que conhecera até ali. O mundo parecia parar quando Clara entrou, mas o alívio rapidamente se transformou em confusão quando Renata a encarou, pálida como um fantasma. Clara estava ali, de pé na entrada, olhos arregalados e tão vivos como sempre, com um olhar que misturava alívio e raiva. "Por que você não me procurou, Renata?" Sua voz fez o coração de Rosa parar. Todos na multidão estavam atordoados, alguns sussurrando, outros com as mãos na boca em choque. Renata vacilou. Parecia uma marionete com os fios cortados. "Clara, eu pensei que você estava morta. Eu não queria que soubessem." Mas as palavras dela estavam longe de ser suficientes para explicar o que estava acontecendo. O lamento de Clara perfurou o ar. "Mortas? Renata, você me abandonou por causa de segredos. Se você tivesse falado, eu poderia ter me protegido." A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo a cada segundo. Ela se virou para Rosa, buscando apoio. "Você não entende. Eu sabia o que estava acontecendo e sabia que era perigoso." Seus olhos brilhavam com a mistura de dor e raiva. Rosa sentiu um frio na espinha. "Perigoso? O que está acontecendo, Clara? O que você sabe?" Era como se um burburinho começasse a crescer, uma tempestade se formando. Olhares jogados entre Renata e Clara estavam cheios de desconfiança. Como se cada um estivesse mais preocupado com a sua própria verdade do que com o que realmente aconteceu. Então, uma senhora da multidão, que sempre foi mãe de Clara na infância, gritou uma palavra que gelou o sangue de Rosa. "Traição!" A palavra ecoou, tomando conta de todos os cantos. Os rostos se voltaram para Clara e Renata, e a atmosfera carregou uma tensão insuportável. Rosa percebeu que a história estava prestes a dar uma guinada. "Eu não sou a traidora aqui!" exclamou Renata, com os olhos aterrorizados. A multidão estava em frenesi agora, e ela continuou, nervosa. Clara nem estava morta. Era um plano dela para me proteger de algo que ela sabia, algo que estava acontecendo na nossa cidade. O clamor aumentou entre os espectadores. Então um policial que observava em silêncio começou a se aproximar. "Pare com isso!" gritou um dos homens. "Se você tem alguma evidência, agora é a hora de falar." O policial olhou diretamente para Clara, exigindo respostas. "Eu não tenho tempo para isso. Joseph, eu não tenho tempo para isso." Começou Clara, mas Renata a interrompeu. É isso que você estava escondendo, não é? Você sabe o que aconteceu com a Clara. Você estava envolvida." As palavras de Renata cortaram o ar como uma faca. Rosa olhou para Renata e uma expressão duradoura de desespero se formou na amiga. "Renata, você não pode acusar." Começou Rosa, mas parou,
quando percebeu os olhos de Clara brilhando com uma verdade que todos queriam esconder. Porque Clara ainda estava ali. E o que isso significava? Você quer saber a verdade? Aqui está. Eu não morri porque minha morte foi uma encenação. Eu estava fugindo. Clara virou-se para a multidão, a voz firme e ressoante. Vocês todos pensaram que eu tinha morrido em um acidente. Que eu tinha deixado vocês. Mas não. Estava tudo parte de um plano. E tudo para proteger um segredo que envolvia Renata. Um vento gelado cortou a cena. O murmúrio na multidão tornou-se um clamor alto. Rosa agora se via perdida em um emaranhado de emoções. Confusão, raiva, alívio. As palavras de Clara pesavam no ar. Um segredo? Que segredo, Clara? O que você está dizendo? E então a revelação final, trazendo uma nova onda de choque. Eu descobri que Renata é irmã do homem que tentou me matar. E quando eu soube, tive que fazer o que fosse necessário para me proteger. As palavras de Clara explodiram e um grito de horror ecoou entre as pessoas. Os olhos de Renata estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza. Clara, você está mentindo! Ninguém acreditaria em você! Gritou. Mas já era tarde. O caos se espalhou como fogo. E Rosa ficou paralisada ao perceber que tudo o que pensara estar acontecendo estava prestes a desmoronar. E neste caos, enquanto todos tentavam processar o que acabara de ser dito, Clara ficou parada, um arbusto em chamas em um mundo obscuro. O estrondo veio do céu e tudo voltou a ficar escuro, o que parecia uma noite sem fim. E então, com o silêncio que só segredos podem trazer, a única pergunta a ecoar era: quem era realmente a Clara? E quem eram seus amigos de verdade? O mundo parecia parar quando Clara entrou, mas o alívio rapidamente se transformou em confusão quando Renata encarou, pálida como um fantasma. Clara estava ali, de pé na entrada, olhos arregalados e tão vivos como sempre, com um olhar que misturava alívio e raiva. Por que você não me procurou, Renata? Sua voz fez o coração de Rosa parar. Todos na multidão estavam atordoados, alguns sussurrando, outros com as mãos na boca em choque. Renata vacilou. Parecia uma marionete com os fios cortados. Clara, eu pensei que você estava morta. Eu não queria que soubessem. Não, não era morta. Mas as palavras dela estavam longe de ser suficientes para explicar o que estava acontecendo. O lamento de Clara perfurou o ar. Mortas? Renata, você me abandonou por causa de segredos. Se você tivesse falado, eu poderia ter me protegido. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo a cada segundo. Ela se virou para Rosa, buscando apoio. Você não entende. Eu sabia o que estava acontecendo e sabia que era perigoso. Seus olhos brilhavam com a mistura de dor e raiva. Rosa sentiu um frio na espinha. Perigoso? O que está acontecendo, Clara? O que você sabe? Era como se um burburinho começasse a crescer, uma tempestade se formando. Olhares jogados entre Renata e Clara estavam cheios de desconfiança, como se cada um estivesse mais preocupado com a sua própria verdade do que com o que realmente aconteceu. Então, uma senhora da multidão, que sempre foi mãe de Clara na infância, gritou uma palavra que gelou o sangue de Rosa. Traição! A palavra ecoou, tomando conta de todos os cantos.
Os rostos se voltaram para Clara e Renata, e a atmosfera carregou uma tensão insuportável. Rosa percebeu que a história estava prestes a dar uma guinada. "Eu não sou a traidora aqui!" exclamou Renata, com os olhos aterrorizados. A multidão estava em frenesi agora, e ela continuou, nervosa. "Clara não estava morta. Era um plano dela para me proteger de algo que ela sabia, algo que estava acontecendo na nossa cidade." O clamor aumentou entre os espectadores. Então, um policial que observava em silêncio começou a se aproximar. "Pare com isso!" gritou um dos homens. "Se você tem alguma evidência, agora é a hora de falar." O policial olhou diretamente para Clara, exigindo respostas. "Eu não tenho tempo para isso." Começou Clara, mas Renata a interrompeu. É isso que você estava escondendo, não é? Você sabe o que aconteceu com a Clara. Você estava envolvida." As palavras de Renata cortaram o ar como uma faca. Rosa olhou para Renata e uma expressão duradoura de desespero se formou na amiga. "Renata, você não pode acusar", começou Rosa, mas parou quando percebeu os olhos de Clara brilhando com uma verdade que todos queriam esconder. Por que Clara ainda estava ali? E o que isso significava? "Você quer saber a verdade? Aqui está. Eu não morri porque minha morte foi uma encenação. Eu estava fugindo." Clara virou-se para a multidão, a voz firme e ressoante. "Vocês todos pensaram que eu tinha morrido em um acidente. Que eu tinha deixado vocês, mas não. Estava tudo parte de um plano. E tudo para proteger um segredo que envolvia Renata." Um vento gelado cortou a cena. O murmúrio na multidão tornou-se um clamor alto. Rosa agora se via perdida em um emaranhado de emoções. Confusão, raiva, alívio, desespero. As palavras de Clara pesavam no ar. "Um segredo? Que segredo, Clara? O que você está dizendo?" E então, a revelação final, trazendo uma nova onda de choque. "Eu descobri que Renata é irmã do homem que tentou me matar. E quando eu soube, tive que fazer o que fosse necessário para me proteger." As palavras de Clara explodiram e um grito de horror ecoou entre as pessoas. Os olhos de Renata estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza. "Clara, você está mentindo. Ninguém acreditaria em você", gotou. Mas já era tarde. O caos se espalhou como fogo e Rosa ficou paralisada ao perceber que tudo o que pensara estar acontecendo estava prestes a desmoronar. E neste caos, enquanto todos tentavam processar o que acabara de ser dito, Clara ficou parada, um arbusto em chamas em um mundo obscuro. Um estrondo veio do céu e tudo voltou a ficar escuro, o que parecia uma noite sem fim. E então o silêncio alerta. O som ensurdecedor veio de trás da velha escola, fazendo com que todos se virassem massivamente. Rosa olhou para o horizonte, o coração disparado, tomando consciência do burburinho tornado gritos e da fumaça se erguendo no ar. A imagem do que poderia ter acontecido finalmente firmava um nó na sua garganta. "Não, não pode ser", sussurrou Renata, sua expressão agora transformada em um misto de pavor e culpa. "A escola,
O que aconteceu lá foi, neste momento, uma retórica bruxa com sangue destruindo o que há a sentimentos. Só cada bruxa até o envelhecimento. E no fundo de sua voz, tentando uma imagem treta e tais, ali da fumaça se erguendo no ar. Estou indisponíveis. Por ela, bem numa mesa, espadas, pomo, em crenças sobrenaturais, e bom e caminho, ou a meda. Uma verdade ainda mais nefasta. A multidão levantou-se agora com uma expressão que misturava raiva e desespero. Aquelas crianças, elas estavam em risco. Nesse instante, uma nova peça do quebra-cabeça começava a se encaixar, trazendo uma onda de questionamentos. O que realmente estava acontecendo? E como o passado de Clara, de Renata e agora de todos eles poderia se entrelaçar desse jeito imprevisível? Era o começo da tormenta e tudo se desenrolaria bem diante de seus olhos. O mundo parecia parar quando Clara entrou, mas o alívio logo se transformou em confusão quando Renata a encarou, pálida como um fantasma. Clara estava ali, viva, e seus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Por que você não me procurou, Renata? Sua voz soou como um trovão, fazendo o coração de todos na multidão parar. Renata vacilou, parecendo uma boneca sem cordas. Clara, eu pensei que você estivesse morta. Eu não queria que soubessem. Mas suas palavras mal conseguiram sair, perdidas na tempestade emocional que se formava ao seu redor. Mortas? É tudo uma farsa, Renata. Você me abandonou por causa de segredos. Se você tivesse falado, eu poderia ter me protegido. O murmúrio da multidão cresceu, um coro de vozes inquietas, cada uma acrescentando combustível à fogueira da tensão. Clara se virou para Rosa, buscando apoio. Você não entende. Eu sabia que estava em perigo, sabia que o segredo poderia arruinar nossas vidas. A intensidade em seus olhos fez o estômago de Rosa revirar. Perigoso? Que segredo? Clara, o que você sabe? As perguntas fervilhavam como insetos em um dia quente. O olhar de Renata estava cheio de medo e autocrítica, como se estivesse sendo levada a um lugar que não podia suportar. Então, de repente, um estrondo ecoou, vindo da antiga escola. Um clarão ofuscante iluminou o céu, cortando a conversa. A calma se desfez e os olhos se viraram. O ar ficava pesado como uma tempestade prestes a eclodir. Não, não pode ser, Renata murmurou, suas mãos tremendo. A escola, o que aconteceu lá? As palavras ainda pairavam no ar quando outra explosão sacudiu o chão. Saiam da frente! Gritou um homem da multidão, enquanto muitos começaram a correr em direção ao local. Rosa sentiu que seu peito apertava. O caos era palpável. Crianças, adultos, todos pareciam em pânico, as vozes gritando, misturando-se em clamor de horror e confusão. Alguém tem que verificar. As crianças estão lá dentro. Alguém gritou. O coração de Rosa disparou e, sem pensar, ela se lançou para a frente. Precisava saber, precisava ver se tudo estava bem. Clara a seguiu e Renata ficou paralisada,
os olhos fixos na fumaça que subia. O que está acontecendo? Ela gritou, mas sua pergunta se perdeu no eco do pânico. Chegaram à escola. O cenário era aterrorizante. A porta estava escancarada e o ar estava cheio de fumaça e gritos. Clara olhou para Rosa, uma expressão de determinação no rosto. Temos que entrar. As crianças podem estar lá. O que você quer dizer? Isso, Clara. Você está cheia de segredos, respondeu Rosa, adrenalina disparando. Agora não é hora de discutir, Clara gritou. Então, com um impulso, as duas correram para dentro, enquanto Renata ficava para trás, seu rosto pálido, iluminado pela luz do fogo. Mas, ao cruzar a entrada, algo chocante aconteceu. Clara parou subitamente, a expressão mudando de determinação para horror. Não, não pode ser, sussurrou, enquanto um olhar de reconhecimento cruzava seu rosto. E, então, uma figura vestida de preto surgiu das sombras. As mãos sujas de cinzas e uma máscara cobria o rosto. O coração de Rosa disparou. Quem? Quem é você? Perguntou ela, a voz trêmula. Eu sou a verdade que você não queria ver, Clara. A figura disse, com uma voz que ecoou como um lamento. O que você escondeu está prestes a vir à tona. E quando a pessoa levantou a máscara, um mundo de Rosa desmoronou. Era um membro da família de Renata, alguém que supostamente sempre esteve ao lado delas. Vocês pensaram que puderam escapar, mas tudo isso começou com vocês. A revelação de que estavam todos envolvidos em algo muito maior do que imaginavam fez o chão tremer sob seus pés. Rosa olhou para Clara, seus rostos refletindo horror e choque. Como tudo isso era possível? Meses de dúvida, segredos enterrados e agora essa conexão impensável. A explosão não era apenas física. Tudo estava prestes a se destruir. O que mais permaneceria escondido nesse jogo mortal? E no meio do caos e da fumaça, uma única pergunta ecoava na mente de Rosa. Quem, de fato, eram seus amigos? E como cada um deles estava ligado a essas incriminações? E, acima de tudo, seria possível escapar de tudo isso agora que a verdade estava solta? O ar estava pesado e a tensão pulsava, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Clara, com os olhos brilhantes de frustração e dor, confrontou Renata. Você não me entende. Eu não fui embora. Eu tive que fazer isso para nos proteger. As palavras saíram como um grito desesperado, reverberando nas paredes esfumaçadas da escola. Renata, paralisada, balançava a cabeça em negação. Você está me dizendo que tudo isso foi por causa de um segredo? E se fosse verdade, como você pôde? Pense em tudo que isso causou. A raiva e a tristeza se misturavam em seu tom. Cada palavra uma punhalada no coração de Clara. Enquanto isso, Rosa observava a cena, seu próprio emocional em frangalhos. O que estava acontecendo? O passado, as mentiras, tudo havia se entrelaçado em um caos aterrorizante. O cheiro de fumaça entrava em suas narinas, junto a uma sensação de desespero que a consumia. Temos que sair, gritou, chamando a atenção das boas amigas.
Mas a cena à frente delas parecia inacreditável. A verdade começava a se desfazer, como a fumaça que dançava no ar. E então, como um filme que se desenrola, a figura de um homem surgiu das sombras. O olhar frio, sob a máscara de fumaça, deixava claro que ele tinha um papel nesse pesadelo. Ah, Clara, você realmente não percebeu? A voz dele era suave, mas havia um veneno nela que paralisou todos. Eu sou a resposta que você ignorou. Rosa deu um passo atrás, tentando processar o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou, o desespero se manifestando nas cordas vocais. Alguém que viu tudo e que agia nas sombras, enquanto vocês brincavam de vida normal. Ele respondeu, puxando a máscara para cima. E era alguém que eles conheciam. A revelação fez seus corações dispararem. Você? Clara e Renata trocaram olhares de incredulidade. Por que você está aqui? Clara exigiu, sua voz tremendo. Porque a verdade deve ser conhecida e porque é hora de encarar o que vocês causaram. Ele respondeu, uma risada sardônica escapando de seus lábios. O tempo parecia se arrastar enquanto o caos se desdobrava. Rosas e Clara estavam paradas e Renata, sentindo o peso do mundo, finalmente disse: eu não queria que isso acontecesse. Era uma forma de proteger a Clara e a mim mesma. O peso da culpa parecia esmagá-la. Mas antes que pudessem responder, um novo grito ecoou pela escola. Uma criança saiu correndo, com os olhos arregalados e desesperados. A loja está pegando fogo. O grito fez o chão tremer sob seus pés. A fumaça aumentou e a urgência do momento tomou conta. Temos que ajudar as crianças. Rosa debatiu, correndo em direção à saída. Clara e Renata seguiram-la, e cada uma delas sabia que momento de adiar. A verdade tinha acabado. Enquanto corriam, mal ouviam os gritos e ordens disparadas. Cada segundo parecia um ato de resistência contra o que poderiam perder. Quando saíram pela porta, a escola estava em caos. O calor intensificava-se e a nuvem de fumaça as envolvia. Mas Clara parou, olhando para trás. Temos que nos desculpar. Eu preciso confessar. Não, agora não! Rosa gritou, puxando Clara para a frente. A verdade pode esperar. Precisamos salvar as crianças. E assim foram. Com cada passo, a coragem se misturava ao medo. Elas foram juntas, desafiando a escuridão que havia se acumulado. A chama da determinação estava acesa, e mesmo diante da dor que a cercava, um vislumbre de esperança começava a se formar. Seria capaz de apagar as marcas do passado. O que quer que o futuro trouxesse, elas enfrentariam juntas. E naquele momento, mesmo em meio ao caos, Rosa sabia que a verdade seria revelada, e de uma forma que ninguém esperava. Agora, você que chegou até aqui tem que participar dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais narrativas como esta.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua participação é fundamental. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe essa história no passado. É seu momento de brilhar e demonstrar seu apoio.